Carlos, boa tarde, H. É Bem, sempre um prazer estarmos juntos aqui no Oeste em Foco da Band FM, trazendo um convidado especialíssimo hoje. Zito Barbosa vai falar para a gente aqui a importância das mulheres na sua base política e na sua base familiar, pessoal e profissional. E a gente está aqui dando sequência à série das mulheres, um mês simbólico, importante para todas as lideranças femininas. E como a H falou, nós vamos trazer aqui a importância da liderança feminina, mas sob a visão de um líder político da nossa região. Então, vamos continuar aqui a nossa série e, mais uma vez, o tema dessa semana para ressaltar a importância da liderança feminina. Zito, muito obrigado por ter aceito esse convite, de estar aqui junto conosco, falando aqui um pouquinho da versão Zito mais humanizada, falando aqui da sua base familiar, trazendo a importância, especialmente do seu lado aí, da sua mãe, das mulheres que formam a sua base política e também a sua base pessoal. E eu quero ouvir aqui de Zito Barbosa quem foi a mãe, a Nina, né, chamada Nina Barbosa, né, para todos aqui, e também qual a importância dela para a sua base pessoal e da sua trajetória política. Boa tarde, Zizete, boa tarde, Carlos, Gael, então, boa tarde a toda a equipe dessa grande emissora, a Band FM. Muito obrigado pelo convite, você já vinha me fazendo há algum tempo o convite, né, eu resistindo, mas muito feliz por estar hoje aqui e principalmente por estar falando hoje sobre um tema muito importante. Nós estamos no mês das mulheres, dia 8, né, passado foi o Dia Internacional da Mulher, e quando você fala da Nina, da dona Nina, que minha mãe, há pouco eu estava te falando, nós comemorávamos o dia 8, o Dia Internacional da Mulher, e dia 9 é o aniversário da minha mãe, o aniversário de nascimento dessa grande mulher, a dona Nina. A dona Nina, quando naquela época, na sua época, morando ali no sítio do Rio Grande, que não tinha a escola, que tinha o Padre Vieira, mas muito, São Desidério não tinha escola, o pai dela, com uma visão futurista, muita coragem, apostando na educação, ela, mais 2 irmãos, ele mandou para o Rio de Janeiro, para estudar no Rio de Janeiro, e ela com a coragem foi estudar no Rio, e chegou a trabalhar em um hospital, né, o Hospital Silvestre, ali que fica próximo do Cristo Redentor, mas nas férias, né, conheceu meu pai e acabou casando, interrompendo inclusive os estudos. Mas a importância da minha mãe, principalmente na minha vida política, meu pai fazia política em São Desidério, foi candidato a prefeito quando emancipou aquele município, depois foi vereador de São Desidério, mas depois desistiu de ser candidato, de ser vereador, de ser candidato a prefeito, e aconselhava aos filhos não se meter com política. E eu, em 93, convidado pelo então prefeito Betinho para ser o diretor de obras da Prefeitura de São Desidério, recém-chegado de Salvador, né, formado em engenharia, passei a trabalhar naquele município, mas votava também em São Desidério porque meu pai fazia política lá. E com esse conselho do meu pai, a gente não poderia pensar em ser candidato. E eu decidi a trabalhar para ser candidato a prefeito, e um grande incentivo da minha mãe. Meu pai aconselhava e minha mãe me apoiava. Portanto, a minha mãe, Zizete, teve um papel fundamental na decisão de ser candidato e ser prefeito, né? Em 96 me elegi prefeito pela primeira vez daquele município vizinho de São Desidério. Daí a importância de uma mulher, de uma grande mulher na minha trajetória política. Prefeito, me permita chamá-lo assim, né? Porque uma vez prefeito, sempre prefeito, né? A gente não consegue desvincular essa história, né? Esse passado ainda tão recente. Quando o senhor escolheu ser professor, porque tem muita gente que não sabe que o senhor não foi professor, né? O senhor, inclusive, lecionou aqui no Colégio Padre Vieira, olha a cara de surpresa da doutora Zizete.
A sua mãe também lhe apoiou nessa ideia de ir para a sala de aula? Apoiou, Carlos, e deixa eu te falar, eu nasci em Barreiras. Quando eu nasci, São Desidério era um distrito de Barreiras, portanto, pertencia a Barreiras. E meu pai tinha uma roça lá no município de São Desidério, no distrito de São Desidério. Nasci em Barreiras, mas fui morar no sítio do Rio Grande. Morei até os 7 anos de idade no sítio do Rio Grande. A minha primeira professora, não tinha escola, então a minha primeira professora foi a minha mãe, a dona Nina. Ela que me ensinou a ler, a escrever, ensinou as 4 operações. Para você ter uma ideia, eu vim para Barreiras com 9 anos, eu completar 10 anos e fui estudar na escola Robélia Pondé, que ficava do lado ali do Padre Vieira, do antigo Padre Vieira. Quase que um anexo, Isso, né? Um anexo. E para você ter uma ideia, a formação que minha mãe me deu, em casa, eu pude já entrar na 2ª série. Tinha conhecimento já, e comecei já a fazer, eu não cursei a 1ª série primária, eu já fui para a 2ª série. Então, quando eu retornei de Salvador, eu fui convidado, estava faltando professor de matemática no Padre Vieira, no ensino médio, e eu fui convidado pela então diretora, que tinha sido minha professora no passado, para ensinar matemática. E eu aceitei, e minha mãe, mais uma vez, me incentivou. Mais uma vez, minha mãe foi fundamental na decisão de ser professor na escola onde eu estudei. Essa mãe, Dona Nina, tem uma presença marcante, né? A gente pode perceber, assim, na trajetória pessoal e profissional de Zito Barbosa. E quando a gente faz um paralelo com mães que trazem essa inspiração, que são a base do fortalecimento educacional, psicológico dos seus filhos, aí se tornam aquelas mães de bastidores, mas tem aquelas mulheres que enaltecem a família e que precisam desse reconhecimento. Então eu acho muito importante a gente, mais uma vez aqui, trazer uma liderança política, da importância de Zito Barbosa para enaltecer a figura feminina, a sua base política familiar, que tem muito da sua mãe. Quer dizer, se não fosse a mãe de Zito, talvez ele não estaria aqui, como foi prefeito já 2 vezes, 3 vezes, né? 3 vezes São Desidério. Depois prefeito 2 mandatos aqui de Barreiras, enfim, e com toda uma trajetória política aí pela frente. E a gente vê a presença marcante de uma mulher que foi importantíssima e fundamental para a base política de Zito Barbosa. E quando a gente faz paralelo com outras mulheres, a gente pode falar aqui de tantas mulheres, sejam mães, avós e bisavós, que são presentes na vida e que são determinantes para o futuro político, para o futuro profissional, Sim. né? A gente enaltece tantas mulheres aqui do nosso grupo, né, Carlos? Sempre. E quando a gente fala aqui de Zizete Balbino, não falo Zizete Balbino vó, e a gente fala de tantas outras mulheres que são importantíssimas, Tisila Balbino, que foi fruto de uma maternidade, e também dos homens que, paralelamente a isso, fazem uma trajetória política importantíssima. Então, mais uma vez aqui, parabenizar Zito Barbosa por sua trajetória e parabenizar sua mãe, que foi a grande responsável também por todas as suas decisões que foram fundamentais na sua vida, né, Zito? Que importante a gente falar sobre isso, sobre essa liderança feminina. Zito, politicamente, assim, já que ela te incentivou, né, contrariando o desejo ou a ordem do teu pai de não seguir uma carreira política, teve alguma vez que ela chegou e puxou a tua orelha, assim, ó, não é por aí? Ela chegava a esse ponto também? Olha, Carlos, antes eu quero fazer um comentário. Primeiro mandato, né, 97 a 2000, e veio o direito de reeleição. Né, não tínhamos, o prefeito ele não poderia ser reeleito, e veio o direito de reeleição. No ano da reeleição, eu perdi meu pai. Em 2000, eu perdi meu pai. E ficou minha mãe do lado, dando essa sustentação, dando essa força, incentivando, e puxava a orelha. Ó. Assim como meu pai, né, ele não queria, mas eu, eleito prefeito, ele deu vários conselhos. Lembro que meu pai, principalmente na questão da ética, da honestidade, de ser correto com a coisa pública. E minha mãe continuou nessa figura
também materna, e depois de 2000 a figura paterna também, aí do meu lado me incentivando, né? Fui reeleito mais um mandato, e minha mãe foi sempre presente, esteve sempre presente nos lançamentos de obras, nas inaugurações, nos momentos difíceis que passa um gestor, né? Tem momentos difíceis, ela estava sempre ali do lado para dar coragem, incentivar, e puxão de orelha quando era necessário também fazia. Para mãe não tem esse negócio de idade, né? Não tem. Sempre, né, H? Sempre. Pois é. Ô Zito, como é que você vê aí, avalia, né, essa retomada de poder por parte das mulheres que cada vez mais ocupam cargos importantes? Olha, eu disputei primeira eleição em Barreiras em 2012, mas eu fui eleito prefeito de Barreiras em 2016 como uma mulher vice. Olha a mudança que eu já fiz na minha vida, na minha trajetória, colocando já uma mulher para ocupar a vice de Barreiras. E na minha primeira gestão, primeiro mandato, nós tínhamos 10 secretarias, 5 eram ocupadas por mulheres. E as principais secretarias, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, a chefia de gabinete, olha só, aquela pessoa que lidar com as lideranças, né, faz a parte política, né, do prefeito, porque o prefeito às vezes não tem esse tempo todo de atender, era uma mulher no meu primeiro mandato, a chefia de gabinete, Marileide, chefia de gabinete, as 2 secretárias assessoras mais próximas do prefeito, mulheres, as 2 mulheres, a Hilda e Lurdinha, que eu sou grato, muito grato, né, pelo o que elas fizeram comigo durante os 8 anos, as 2 ficaram comigo. Portanto, eu valorizei bastante, né, as mulheres. E por conta disso, nós também fizemos obras pensando em atender as mulheres. Eu lembro quando eu assumi, tinha apenas uma creche que foi construída com o projeto de creche, que era Dom João, que a Paulo, se eu não me engano, Dom João ou Paulo VI, lá na Santa Luzia. João Paulo II. Muito obrigado, Edivaldo, pela João Paulo II, construída na gestão do prefeito Saulo. E nós entendíamos que as mães precisavam desse espaço para colocar os seus filhos, para ter a oportunidade de poder trabalhar. E nós construímos 6 grandes creches aqui, em locais que realmente precisavam, locais mais carentes da cidade. Nós construímos uma casa de parto normal, pensando na mulher. Nós apoiamos o governo do estado aqui na criação da delegacia da DEAN. A prefeitura deu todo o suporte, alugou casa com uma estrutura nunca vista antes para o atendimento, o acolhimento da mulher, às vezes num momento difícil, né, da sua vida. Nós fizemos isso também. E o que mais fizemos aqui de obras na cidade, que quando eu já na campanha de 2016, era a maior demanda que eu ouvia das pessoas, Zete, era a pavimentação, que se fosse asfalto, que fosse em bloquete. E essa obra, quando nós decidimos também atender essa demanda, nós decidimos que nós estávamos contemplando mais as mulheres, porque são vocês mulheres que sofrem para manter uma casa limpa, para manter a casa ali em ordem, porque olha, na época da chuva, se você é a pé, você entra já sujando a casa. Se você tem uma garagem, você entra sujando a casa. Então, e na poeira, na época da poeira, nem se fala. Então, nós fizemos todas essas obras também pensando nas mulheres. Então, nós sempre procuramos fortalecer e valorizar as mulheres. Doutora, me desculpe, mas eu tô achando que a senhora anda muito light, sabe, nesses últimos tempos, né? A gente pode apertar mais. Vamos dar uma polemizada aí? Vamos lá? Não. Prefeito, a gente teve uma perfeita mulher, né? Josmaria Oliveira. Teremos outra num curto espaço de tempo, na opinião do senhor, não? Eu torceria para que sim. Boa. Eu torceria para que sim. Mas eu lembro, Carlos, me permita aqui, acho que depois o Josmaria vai ficar sabendo disso. Acho que sim. Na minha reeleição, aliás, isso era na minha terceira eleição em São Desidério, eu lembro que o Josmaria foi a São Desidério
conversar comigo, e foi com o nosso grande amigo e ex-prefeito, ex-deputado Paulo Braga, que é amigo também pessoal de Jusmari. E ela se aconselhou com o Zito e com o Paulo Braga, se ela deveria ou não, ela era deputada federal. E olha só, mais uma vez aqui, Zizete, a valorização da mulher. Eu votei, a primeira deputada que eu fiz campanha foi Jusmari Oliveira para deputada federal, votando numa mulher. Votei 3 vezes para deputada estadual e depois votei para deputada federal, porque eu acreditava no trabalho dela lá no Legislativo, na Assembleia e depois na Câmara dos Deputados. E ela se aconselhou, e nós, naquele dia, eu e Paulo Braga aconselhamos ela continuar como deputada federal. Ó, Jusmari, não é fácil a administração de Barreira na situação que aquela cidade se encontra, mantenha-se como deputada federal. Mas Jusmari foi uma prefeita, deu a sua contribuição, né, uma grande obra que começou na sua gestão, em parceria com o governo do estado, foi o saneamento básico aqui da nossa cidade. Portanto, eu acredito, Carlos, e espero que, né, em breve nós possamos ter novamente uma mulher no comando. Nós temos, estava comentando com a Zizete antes aqui de começar o programa, a história de grandes mulheres, né, comandando países, a exemplo da Alemanha, da Inglaterra, a primeira-ministra Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, que comandou uma guerra contra a Argentina e venceu a guerra. Portanto, grandes mulheres. Um passado bem recente, uma presidente com vários mandatos no Chile, fez um tremendo mandato no Chile, a presidente. Então, temos histórias muito bonitas de mulheres à frente do comando, né, do executivo, à frente do comando de grandes empresas. Portanto, a mulher tem um papel muito importante e eu acredito no potencial da mulher. Zito ficou bem à vontade no programa, né? Ele não ficou intimidado. E eu não apertei tanto exatamente para ele voltar. Porque depois de 1 ano de insistência, aí a gente precisa pegar leve no primeiro programa, viu? Então, foi por isso, Carlos. Mas a gente agradece aqui, prefeito, pré-candidato, enfim, a gente vai limitar aqui, né, mas Zito Barbosa, que é uma figura política, um líder da nossa região aqui, e enaltecendo a figura feminina, mais uma vez, a ideia do programa é justamente isso, trazer a sua base familiar, enaltecer essas mulheres que são parte da vida de Zito. A gente nem teve tempo de falar de tantas outras mulheres que fazem parte, porque realmente não tem nem tempo hábil para isso. Ele vai ter que voltar outras vezes para falar de todas as outras mulheres que fazem parte da vida dele. Tem esposa, né, doutor? Pois é, tem esposa, tem filha, tem Brenda, que é parte importantíssima. Ô, Zé, me permita, já que ele falou, eu não poderia encerrar esse programa aqui sem falar dessas 2 grandes mulheres da minha vida. Marisete, minha esposa, que era prefeita, olha só, eu tive a oportunidade de conhecer Marisete porque ela era prefeita de Brejolândia. Se não fosse, eu não teria conhecido a Marisete. Ela se elegeu prefeita e na oportunidade da campanha 96 eu estava torcendo para a doutora Arlindo, que eu conhecia, que era amigo dos meus irmãos, médico, e não para Marisete, que eu não sabia que existia. Mas com a eleição dela, tive a oportunidade de conhecê-la e nos casamos. E daí vem uma outra grande mulher, a minha filha Brenda. Você tem uma certa relação de amizade com a Brenda. Concluiu o curso de engenharia civil, seguiu o pai. Não foi por pressão do pai, foi por decisão própria dela. Concluiu o curso agora em janeiro. Já está trabalhando, né? Já está trabalhando na área, no setor que ela gosta, a área de drenagem, de hidráulica. Portanto, eu não poderia encerrar esse programa sem falar dessas 2 mulheres e da importância, principalmente, da Marisete, já no meu 2º mandato em São Desidério. O meu crescimento político, eu sempre digo isso, no mínimo 50% do crescimento político em São Desidério e depois em Barreiras, eu devo a Marisete. Olha aí, mais uma vez, Zito, muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer estarmos aqui no programa com lideranças, e a gente sempre fala aqui que o nosso programa é para falar do Oeste, é para enaltecer a importância de temas tão importantes na nossa região, falando do desenvolvimento econômico do Oeste. Então, agradecer a sua presença, Zito, espero que você possa
responder as nossas mensagens e retornar mais vezes ao programa. E é isso. O programa é exatamente isso, para a gente debater, fazer com que o Oeste ele possa ser pautado aí por temas importantes, e enaltecer a figura feminina é parte importantíssima desse nosso programa Oeste em Foco. Mais uma vez, prefeito, sempre prefeito, obrigada pela presença. Muito obrigado, Zizete, muito obrigado, Carlos, Obrigado. Eliton, né, por essa oportunidade de estar falando para essa grande emissora, né? Aqui quero deixar o meu abraço a todos os ouvintes dessa grande emissora, e eu quero confessar que também sou um ouvinte. Esse final de tarde, geralmente, às vezes eu escuto o seu programa do Carlos e do Eliton. E confessar uma coisa, Carlos, a primeira entrevista que eu concedi a uma emissora foi a Rádio Barreiras. Sim. Na Rádio Barreiras, e quando era pré-candidato a prefeito de São Desidério, e deu um frio na barriga. E eu disse a ela que talvez o fato de ter sido convidado por uma mulher deu também um pouquinho de frio na barriga. Mas depois daqui que começou o programa, eu me senti à vontade. Muito obrigado. E quero dizer que eu estaria à disposição esse ano como pré-candidato a deputado federal. Eu quero debater as demandas de Barreiras e do oeste da Bahia, e nada melhor do que numa emissora dessa para estar falando e discutindo os problemas de Barreiras da nossa região com os ouvintes, né, dessa emissora, que tem um alcance muito grande, gigantesco aí. Eu agradeço muito, muito vocês por essa oportunidade, nessa tarde, estar aqui falando para os ouvintes da Band FM. Bom, é isso aí, fechamos mais um Oeste em Foco, né, doutora? Tem um spoiler para a segunda? Olha, eu não vou dar um spoiler, porque infelizmente nessa próxima segunda estarei em Florianópolis. Mas, pois é, participando do trabalho, me espera também, tem que passear um pouquinho também, né, Carlos? Mas na outra segunda nós vamos fechar com duas mulheres que já estão convidadas para o programa, mulheres produtoras do agronegócio. Nós vamos falar de sucessão familiar com duas mulheres presentes em Luiz Eduardo e em Barreiras, integrantes do Núcleo Mulheres do Agro, que vão estar aqui presentes. Rosane Hope e Ingrid Hope estarão aqui conosco, já aceitaram o convite e vão estar aqui falando sobre sucessão familiar. Então, é esse o spoiler. Tá aí, o Band Cidade para você, 6h24.